Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos, que é 3 de 4 vídeos. Então, nós vamos para o terceiro, né? Nessa série de 4 vídeos, onde você está aprendendo a precificar o seu produto, o produto que você fabrica dentro da sua casa. Na primeira parte, nós falamos sobre a mão de obra. Quanto você quer ganhar, quantas horas por dia você vai trabalhar. Falamos também no vídeo 2, falamos sobre os gastos fixos, que são os gastos que correspondem à minha casa e à minha empresa junto, porque como a minha empresa é dentro da minha casa, dentro da minha cozinha, então esses gastos acabam sendo compartilhados, né? A água, a luz. Então a gente aprendeu no vídeo anterior a como separar esses gastos. E hoje nós vamos falar sobre a matéria-prima. O que é a matéria-prima? A matéria-prima nada mais é do que os insumos que você usa na produção do seu bolo, na produção do seu brigadeiro, em cima daquilo que você produz, né? Então, essa é a matéria-prima. São os insumos em cima do que você vai produzir. E a gente precisa saber calcular corretamente para a gente saber quanto eu vou cobrar pelo meu produto. Porque muitas vezes a pessoa está no prejuízo e não está sabendo administrar isso. E o que vai acontecer? Se ela continuar nesse prejuízo, a tendência é fechar. E isso a gente não quer, né? Então vamos lá. Então, no primeiro vídeo nós falamos sobre a mão de obra. No segundo vídeo nós falamos sobre os gastos fixos da empresa, que são compartilhados também na casa, alguns sim e alguns que são só da empresa. E hoje nós vamos falar sobre a matéria-prima, sobre como calcular os insumos que a gente usa na nossa receita. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre matéria-prima, que é tudo que você utiliza para produzir, no nosso caso, a nossa receita. Em alguns casos, nós precisaremos fazer também a regra de 3. Só que essa regra de 3, ela também já foi falada no vídeo anterior, então já está mais fácil. Só que além da regra de 3, que a gente vai ter que fazer para calcular os valores, nós vamos trabalhar com as unidades de medida, tá? Você precisa fazer a regra de 3 utilizando a mesma unidade de medida. Você não pode fazer uma regra de 3 utilizando quilo em um e gramas no outro, tá? Esse é um exemplo. Litro e 1 mililitro no outro, você não pode fazer isso, porque senão você não vai ter o resultado correto. Então, por exemplo, 1 quilo corresponde a 1000 gramas, 1 cento corresponde a 100 unidades. Se na minha receita eu preciso de 200 gramas, eu preciso transformar o quilo da minha unidade medida correta para saber o valor do custo da receita. Por exemplo, se a minha farinha de trigo custa R$ 6,85 o quilo, eu estou trabalhando com quilo. O quilo da farinha custa R$ 6,85. Então, eu estou trabalhando com quilo. Só que, para a minha receita, eu vou precisar de 200 gramas.
Então, aqui eu estou trabalhando com gramas. Então, para eu saber calcular o valor correto, eu preciso transformar esse 1 quilo em gramas. E nós vimos aqui em cima que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Então, se 1.000 gramas corresponde a R$ 6,85, quanto que vai custar 200 gramas? Então, aplicando a nossa regra de 3, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois valores que estão na diagonal e vou dividir por esse valor integral. Então, eu vou multiplicar os 6,85 vezes 200 e vou dividir por 1.000, tá? Essa aqui é a minha regra de 3 com produto transformado. Eu não posso colocar 1 quilo aqui, sendo que aqui eu estou trabalhando com gramas. Então, se você não fizer essa transformação, o seu cálculo vai estar errado, tá? E você precisa fazer esse cálculo, essa transformação, para todos os itens na sua receita, para tudo que você for usar e precisar dessa transformação de valores. Se você tivesse, por exemplo, o seu pacote fosse de 500 gramas, ótimo, você não iria precisar fazer nenhuma transformação. Você iria colocar aqui 500 gramas e aqui 200 gramas, certo? Então, é importantíssimo que você use a mesma unidade de medida, porque senão o seu cálculo não vai estar correto. Você vai ter valores completamente fora da realidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu mostro para você que aquele valor que eu coloquei lá, aqui, por exemplo, eu disse para você que 1 quilo é 1.000 gramas. Então, eu vou mostrar para você que o que eu estou falando é verdade. Tá? Então, no próximo vídeo, eu tenho aqui o meu trabalho com quilogramas, tá? Hectograma, decagrama e grama. Então, se eu tenho aqui 1 quilograma, significa que a minha vírgula, ela está aqui. Esses valores aqui eu não vou precisar deles quando eu for me referir a quilo. Então, 1 quilo. Só que eu preciso de gramas. Eu preciso saber quantas gramas tem 1 quilo. Então, se a minha vírgula estava aqui, eu vou movendo a minha vírgula até eu chegar na grama. Então, aqui estaria a minha vírgula. Então, 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, certo? 1 quilo corresponde a 1.000. Por que 1.000? Porque aqui eu já tenho 1.000, ó. Eu precisei andar 1, 2, 3 casas para eu chegar na unidade de medida que é a grama, que é a que eu preciso. A mesma coisa eu posso fazer em relação ao litro. Então, se aqui eu tenho 1 litro, eu vou andando, aqui seria a minha vírgula, né? 1 litro. Aqui a minha vírgula estaria aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Por quê? Porque eu quero mililitro. Então, 1 litro corresponde, a minha vírgula aqui, a 1.000 mililitros. Tá certo? Então, essa vírgula aqui é que vai identificar qual é a unidade de medida que você está. Então, no caso, a minha vírgula aqui, eu estou em gramas. A minha vírgula aqui, eu estou em quilo. A minha vírgula aqui, eu estou no litro. Então, essa tabelinha aqui é importante se você não sabe fazer essa transformação. Aí você usa essa tabelinha, coloca o número aqui e você chega
nos valores que você precisa. É uma tabelinha muito simples, né? E só que às vezes a pessoa não conhece, então é bom você saber trabalhar com ela, né? Só ter não resolve. A gente tem que saber utilizar, tá? Então, quando nós formos fazer a regra de 3, a gente tem que usar a mesma unidade de medida. Então, no exemplo que eu dei lá, eu usei 200 gramas. Então, aqui eu vou usar 500 gramas. Vamos supor que 1 quilo, agora você já sabe transformar, né? Você já sabe colocar o quilo aqui na tabelinha. 1 quilo igual a 1.000 gramas, que foi o que a gente viu. Então, 1.000 gramas, se 1.000 gramas, que é 1 quilo, é R$5, 400 gramas, que é o que eu vou usar na minha receita, custa quanto? Eu preciso saber. Aqui, 100 forminhas de doce custaram R$4. Eu só vou precisar de 20 forminhas. Vou fazer a regrinha de 3. Se 100 forminhas custaram R$4, 20 forminhas vão custar quanto? E aqui, ó, eu não coloquei 1 cento. 1 cento é igual a 100 unidades. Então, eu estou trabalhando com a mesma unidade de medida. Aqui eu poderia escrever, em vez de 100 forminhas, eu podia colocar 1 cento de forminhas, que é a mesma coisa. 1 cento é a mesma coisa que 100 forminhas, né? Então, se eu usasse 1 cento aqui, eu teria que transformar esse 1 cento em unidades, tá? Então, 1 cento é igual a 100 unidades. Então, se 100 unidades custaram R$4, 20 unidades vão custar quanto? Qual é a conta que eu vou fazer aqui? Aqui no caso de cima, lembra? Eu vou multiplicar a diagonal e dividir por esse valor que sobrou aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu vou multiplicar a diagonal e dividir pelo valor que sobrou aqui. Então, aqui o x seria o 400 vezes 5 dividido por 1.000. E aqui seria 4 vezes 20 dividido por 100. Então, essa regrinha de 3 é importante e você vai usar muito, muito mesmo, para poder calcular o valor da matéria-prima real que você usou para fazer o seu produto, tá? E assim, aos poucos você vai criando intimidade, né? Com a regra de 3 e aí tudo fica muito mais fácil. Então, nós vamos colocar como exemplo uma receita de brigadeiro, tá? E vamos fazer a regra de 3 no caso de precisar fazer a regra de 3. Aqui no caso, eu peguei uma receita assim, bem simplesinha, né? De brigadeiro. Eu vou usar 2 latas de leite condensado. Aqui já é bem mais fácil, você não precisa fazer regra de 3 nenhuma. Se uma lata custa R$8,50, eu vou precisar de 2, é só multiplicar por 2 ou somar o R$8,50 mais R$8,50. No caso aqui eu vou ter R$17. Eu vou usar também na minha receita uma lata de creme de leite. Não quero dizer que essa receita aqui tá certinha, eu só tô usando como exemplo, tá, pessoal? Uma lata de creme de leite custa R$5,60. Eu vou usar só uma, então é o valor real dela. Eu não preciso fazer regra de 3. Mas eu vou usar 100 gramas de chocolate em pó e vou usar 400 gramas de chocolate granulado. Quando eu fui comprar o meu chocolate granulado, eu comprei 500 gramas. A caixa de chocolate granulado, ela possui 500 gramas. Ela não possui 1 quilo. Então, se eu estou trabalhando com a mesma unidade de medida,
ela possui 500 gramas e eu vou usar 400 gramas, eu não preciso transformar nada, porque aqui eu já tenho a mesma unidade de medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a diagonal, 35 vezes 400, e vou dividir por 500. Eu vou chegar no valor de R$28. Então, se R$35 eu paguei 500 gramas, 28 vai corresponder a 400 gramas. O chocolate em pó, a mesma coisa. O chocolate em pó, ele também possui a mesma unidade de medida, que é grama. Então, eu não preciso transformar nada, ficou mais fácil, né? Então, 500 gramas de chocolate em pó, eu paguei R$48. Não sei se custa isso, tá? Eu chutei aqui esse valor, tá? Não é, nem sei se é real aqui na minha cidade, eu não sei. Então, 500 gramas custa R$48. Eu quero saber quanto vai me custar 100 gramas. Muito simples também. Eu vou multiplicar os valores da diagonal e dividir por esse aqui. Então, 100 vezes o 48 dividido por 500. Eu vou chegar nesse valor aqui, tá? Então, quanto que eu vou gastar de matéria-prima para produzir o meu brigadeiro? Eu vou gastar os R$17 das 2 latas de leite condensado, vou gastar R$5,60 da minha lata de creme de leite, vou gastar R$28 de granulado e vou gastar R$9,60 de chocolate em pó. Somando todos esses valores, eu vou chegar a R$60,20. Então, isso aqui é o valor real do que eu gastei em matéria-prima para produzir o meu brigadeiro, certo? Se tiver outros ingredientes aí na sua receita, faz de cada um separadamente. Faz a regrinha de 3 e faz os cálculos de tudo que você está precisando. Depois que você somou tudo, aí a gente vem aqui para um outro item. Como que você vai enviar esse brigadeiro, esse bolo, ou que você, essa sobremesa, o que você estiver produzindo aí na sua casa, a sua rosca, a sua bolachinha, não sei, né? Você vai embalar como? Vão ser saquinhos, vão ser pratos com tampas, caixas de papelão, forminhas. Tudo isso tem que ser somado, tá? Seu produto, ele precisa de uma embalagem própria? Claro que precisa, né? Você não vai entregar nada pelado ali para a pessoa. Você vai precisar de forminha? Precisa de caixa para transportar? Qualquer coisa que você for colocar aí para enviar o produto para o seu cliente, você precisa colocar também no valor da matéria-prima. Ah, vou pôr o brigadeiro dentro de uma caixa. Quanto custou a caixa? R$5? É mais R$5 que você vai somar na matéria-prima. Ah, eu vou colocar o bolo num prato plástico com tampa transparente. Quanto custou essa embalagem? R$8? Soma esses R$8 na matéria-prima. Então, a matéria-prima, ela não vai ser somente o que você gastou na produção do seu produto. Não é só isso. Vai muito além disso daí, tá? Por isso que às vezes a pessoa fica no prejuízo, porque ela esquece de colocar esses valores na contabilidade. Uma outra coisa, você saiu da sua casa para ir lá comprar? Você chamou um motoboy, pediu para ele comprar para você? Se você foi lá, você gastou gasolina, ou você pegou ônibus, gastou com transporte, gastou seu tempo, né? Tudo isso. Isso tudo também tem que ser colocado aqui. Só que o que acontece? Às vezes você vai lá, não sei aonde, na loja lá que vende os produtos, né? Esse tipo de produto. Aí você vai lá e compra um pacotinho com 100 forminhas de brigadeiro.
Só que daí não compensa, vai ficar muito caro você colocar esse valor dentro da matéria-prima para esse único produto. Então não compensa. Então quando você sair para comprar, o ideal seria você comprar mais coisas, bem mais itens, para você diluir o valor do motoboy ou o valor do seu combustível, do seu tempo, nesse valor que você gastou lá. Entendeu? Então, quanto mais coisas você comprar, mais você vai diluir esses gastos. Então, é importante você ver isso também, né? Não sair de casa para comprar apenas um item. Já sai e já compra várias coisas para ficar mais barato. Então, isso aí também tem que ser embutido, né? O tempo que você gastou, o combustível, no caso, se você foi de carro, ou o transporte que você usou, né? O ônibus, alguma coisa. Você lavou a louça? Você usou detergente? Claro, né? A gente usa o gás, lava a louça, usa o detergente. Isso tudo você tem que somar também, tá? E como que a gente faz isso aí? Como você gastou o detergente, usou a bucha, né? Você não tem como pegar um vidro de detergente e falar, nossa, eu gastei 10% do vidro de detergente, né? Não tem como você fazer isso. Então, o que você faz? Você pega o vidro de detergente, por exemplo, e coloca aí 20%, 10%, que vai entrar em cima desses valores aí, certo? Você pega aí o valor que você gastou aqui no transporte, na gasolina, não sei como que você vai lá para comprar o produto, né? Divide lá entre os produtos e coloca aí mais ou menos 20%, que é para corresponder a esse valor aqui que você gastou, para não passar em branco, né? Você não perder, porque tudo que você usa tem que ser somado na matéria-prima, tá? Não pode deixar passar, né? Sem você fazer esses cálculos. Então, baseado nisso, você vai poder pegar o valor que você gastou aqui, juntar com esses valores, com o valor que você tem aqui, né? Eu usei 50 forminhas, calcula o valor das forminhas. Eu usei 50 tapetinhos, calcula quanto você vai usar na receita. Pega os 20% desses valores que não tem como você calcular certinho e chega num valor final. Esse valor final é o valor da matéria-prima do seu produto. Então, ó, nós já temos os valores para somar dos vídeos anteriores, que é a mão de obra, já temos o valor da mão de obra, já temos os valores dos gastos fixos e agora nós temos os valores da matéria-prima. Tudo isso aqui nós vamos juntar nesse vídeo, nesse próximo vídeo que fala sobre o lucro, para a gente saber quanto a gente precisa cobrar para que a gente realmente tenha lucro sobre a venda do nosso produto. Então, o vídeo de hoje é isso, tá? E no próximo vídeo, a gente vai finalizar falando sobre lucro. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.